muito boas-vindas a todos vós e muito especialmente à nossa convidada de hoje, a professora Elvira Salles Batista, o qual agradeço imenso ter aceito o nosso convite lançado e, portanto, estar aqui hoje connosco para esta agradável conversa. A professora Elvira é veterinária, é docente de nutrição e comportamento animal na Universidade de Évora e é também investigadora no grupo de biociência animal do MED. A sua investigação tem-se focado maioritariamente no comportamento pastoreiro intensivo. Atualmente, como membro do Landscape, continua a estudar esta área, mas desenvolvendo trabalho na área do pastoreiro de precisão, portanto, uma área que permite monitorizar o pastoreiro, que visa não só a produção, mas também a conservação destes mesmos sistemas. E hoje, então, vamos ter a palestra com o nome Usar o telemóvel para gerir o pastoreiro, avanços rumo a um pastoreiro de precisão no montado. A palavra é sua, professora Elvira. Primeiro, queria agradecer pelo convite. É sempre um prazer poder interagir com a comunidade científica ou com os produtores e agora estas novas tecnologias permitem-nos fazer isso e eu venho trazer aqui um bocadinho disso também, como é que estas novas tecnologias de informação que nos aproximam uns dos outros mesmo estando longe também podem ser utilizadas a nível produtivo. Eu resolvi apresentar um pouco da investigação, por isso é que se chama avanços, porque são passinhos, não temos nenhum projeto que tenha estado a ser desenvolvido nesta área, mas são passinhos rumo realmente a um pastoreio de precisão, ou seja, tem a ver com esta nova revolução que permite que se apliquem técnicas de comunicação, de informática à agricultura, começou-se com culturas mais intensivas, mas são ferramentas fantásticas que nos permitem poder lidar com muito mais informação. E foi um pouco por essa componente que comecei eu e toda a gente, e queria já agradecer a toda a gente, tanto que me faz esquecer, porque tudo o que eu vou apresentar aqui em termos de ideias resulta de discussões com colegas, de trabalho cooperativo com colegas, nomeadamente colegas do Landscape, colegas do Departamento de Zootecnia, alunos de mestrado, portanto, nunca, como disse, não houve ainda nenhum. Houve uma parte de um projeto que financiou uma aplicação para telemóvel, mas muito deste trabalho tem vindo a desenvolver nos últimos 5 anos, assim, um pouco de cada vez, abordando várias componentes. Portanto, eu peço desculpa pelo título ser tão grande, realmente usar o telemóvel para gerir o pastoreio tem um ponto de interrogação, é possível, e eu vou-vos mostrar algumas das coisas que nós, entretanto, fizemos, mas para chegarmos lá, eu queria centrar um bocadinho no que é o pastoreio. Não quero demais referir que o pastoreio não é uma forma de alimentação, não é um recurso, as pastagens não são apenas um recurso. O pastoreio, que no fundo é a maneira como a gente gera estas interações, acaba por ser uma ferramenta. É uma ferramenta porque as coisas ficam diferentes depois de usar o pastoreio, estavam de uma maneira, ficam de outra. No fundo, altera este estado das coisas e é importante não esquecer isso, que, como qualquer outra ferramenta, pode ser bem usado, mal usado e muda as coisas. Nós podemos utilizar telemóveis em algumas das componentes. No fundo, para perceber estas interações, não há nenhuma única medida que seja boa e estas são algumas das medidas que se usam frequentemente em pastoreio, nomeadamente o encabeçamento, que não é mais do que uma densidade de animais, portanto são cabeças normais para poder normalizar as diferenças entre as espécies pesadas e as espécies mais leves, mas o encabeçamento é isso, é o número de cabeças normais por unidade de área. Nós falamos muito em encabeçamento, mas esta densidade de animais depois pode ser um bocadinho mais espremida e ficarmos com mais conhecimento sobre como é que estamos a interagir com a pastagem, quando em vez de só de encabeçamento usamos a taxa de encabeçamento, a qual no fundo estamos a juntar uma outra variável que é o tempo, o número de dias, a duração do pastoreio. Depois também podemos olhar mais para estas relações do pastoreio do ponto de vista da pastagem e a capacidade de carga, no fundo, é isso, é a quantidade de matéria seca que suporta as necessidades dos animais, das cabeças normais, ou podemos olhar um bocadinho mais para a parte da influência que os animais têm na pastagem e estamos a trabalhar na área da pressão de pastoreio. Todas estas interações são extremamente variáveis, portanto, e algumas delas acrescentam qualquer coisa e são muito mais informativas do que o encabeçamento. O encabeçamento é muito usado à escala da exploração, portanto, é muito pouco precisa, é muito pouco flexível, dá-nos realmente é muito usado nas diretivas comunitárias ou em tudo o que seja legislação,
mas dá-nos muito pouca margem de manobra para percebermos realmente o que é que está a acontecer. Em relação, por exemplo, ao encabeçamento, se nós acrescentarmos a duração do pastoreio, vamos começar a perceber que existem impactos que são diferentes. Uma taxa de encabeçamento idêntica, por exemplo, um animal por hectare durante 25 dias, é igual, em termos de taxa de encabeçamento, a 25 animais por hectare durante um dia. As taxas são idênticas, mas os impactos, como é evidente, são extremamente diferentes. Portanto, e mesmo assim, é mais fácil ou mais perto da realidade trabalhar com taxas de encabeçamento do que só com encabeçamentos. Mas, para podermos gerir melhor e percebermos estes impactos dos animais, temos que tentar chegar perto das dinâmicas. Por exemplo, em relação à capacidade de carga, normalmente os animais removem cerca de 50% do que se encontra na pastagem. E, obviamente, vai ser muito diferente aquilo que sobra se a pastagem tiver 50 centímetros de altura ou se tiver 10 centímetros de altura. E o impacto também vai ser muito distinto, quer na pastagem, porque há aqui uma série de recursos que normalmente se encontram na base dos calos, perto das raízes, recursos de nutrientes da planta que permitem que ela rebrote ou que permitem alguma recuperação da quantidade das raízes também. E, portanto, há uma influência na pastagem, mas também há uma influência na própria quantidade que está a ser ingerida. E, por isso, vamos afetar a produtividade dependendo desta relação entre o que a pastagem suporta e o número de animais. Outra medida, neste caso, olhando do ponto de vista dos animais, tem a ver com a pressão de pastoreio. A própria pressão de pastoreio nunca é sempre idêntica, portanto, esta aqui é a curva da produção de biomassa, que nos nossos climas mediterrâneos, como sabemos, tem um pico aqui na zona da primavera. Muitas vezes pode chover no outono e temos aqui algum recrescimento também no outono, mas temos uma descida dramática de biomassa na altura do verão. Portanto, a oferta de alimento é sempre muito variável, mas a nossa realidade é que os encabeçamentos mantêm-se constantes. Isto vai fazer com que haja alturas em que realmente a produção suporta o número de animais e, portanto, a linha da tal pressão de pastoreio, que é esta que aqui está a preto, não temos problemas, temos uma baixa pressão de pastoreio, mas há alturas e bastante frequentes, sobretudo no outono, em que podemos ter pressões de pastoreio bastante elevadas. Também aqui, portanto, este outono e inverno é onde a pressão de pastoreio se pode mais sentir, mas normalmente nós não descemos este número de animais, temos que ter atenção a estas alturas, o que as pessoas normalmente fazem, distribuindo suplementos, portanto, que é o que está a acontecer agora nesta altura do ano, quer palhas, quer fenos, quer tacos, portanto, sai do bolso do agricultor, portanto, também nunca esquecer que a pastagem é o mais barato de tudo. É só para vos dar aqui algum enquadramento, porque é neste cenário muito variável em que nós sabemos que as coisas são diferentes no tempo e no espaço, que todos os decisores têm que tomar decisões, nomeadamente como qual é o número de animais que vou ter, onde é que os vou pôr, quanto tempo é que eles vão estar a pastar, as decisões normais da gestão do pastoreio, mas também pode haver alguma decisão tipo em relação ao investimento, vou investir mais a nível da minha pastagem, vou arranjar pastagens melhoradas, que à partida me oferecem maior quantidade de biomassa ou maior qualidade, podem ser mais biodiversas, merece a pena investir na pastagem, portanto corrigir o solo, e, portanto fazer sementeiras ou adubações, portanto invisto na pastagem, ou vou ter a minha produção mais centrada numa produtividade individual dos animais, ou prefiro ter cada um dos animais ganhe menos, mas ter maior quantidade de produção por área. Portanto, as pessoas fazem intuitivamente, muito baseado na experiência, mas são decisões diferentes. Portanto, há sempre zonas que são mais ótimas. Aqui podem ver, esta é a curva da output individual. Portanto, quando existe um encabeçamento, uma taxa de encabeçamento muito baixinha, com poucos animais e muita oferta de alimento, a produção individual é muito mais alta, o que decresce à medida que aumenta esta taxa de encabeçamento. Por outro lado, se eu tiver uma produção por hectare, tiver a privilegiar a produção por hectare, também vou ter, quanto mais animais, mais produção por hectare, mas também há uma altura em que isso afeta a própria produção. E estas duas extremidades, portanto, há uma zona ótima e depois há duas extremidades em que podemos ter pastagens subpastoreadas ou que é um gasto económico, portanto não estamos a utilizar todo o potencial, ou podemos ter pastagens
sobrepastoreadas, o que tem consequências de manutenção da sustentabilidade daquele sistema. Portanto, no fundo, as decisões vão afetar-se umas às outras. É importante perceber que há aqui interações, nomeadamente com o solo, com a pastagem e como as nossas pastagens que suportam a nossa produção de carne em extensivo são muito frequentes no Alentejo e muito frequentes sob coberto, estamos a afetar também a resiliência e a produtividade das árvores, quer em bolota, quer em cortiça. Estas interações, quando estamos a falar de pastoreio, muitas vezes estamos a falar em termos de um sistema. E só para dar um exemplo concreto, em relação ao sobrepastoreio, o que é que se passa com o solo? Vai haver menos produção de forragem, porque elas consomem, fica menos resistência, menos capacidade das raízes recuperarem no ano a seguir, e mesmo do banco de sementes, portanto, vai haver menos produção de forragem, vai haver menor cobertura de solo, o que vai reduzir reduzir a infiltração, ou pelo contrário, até vai haver arrastamento de solo, mas pode haver menos umidade no solo, e portanto o que também afeta aqui é a pastagem, que vai captar menos energia, vai ter menos vigor, vai ter menos raízes que suportem, portanto vai degradando a sua capacidade de suportar e vai alterando até a própria composição florística. Acontece o mesmo tipo de inter-relações com o subpastoreio. Neste caso, o que vai acontecer é vamos ter maior quantidade de matos, mas vai afetar, e portanto a nível do solo também menor quantidade de incorporação de matéria orgânica no solo, portanto quer o sobrepastoreio, quer o subpastoreio são indesejáveis do ponto de vista produtivo e do ponto de vista do sistema. E têm riscos distintos, mas são sempre riscos. Portanto, no subpastoreio, nós temos maior quantidade, acaba por haver uma maior pressão sobre o solo e, portanto, podemos ter mais zonas com erosão. No subpastoreio temos maior riscos de incêndios, portanto, o que interessa é manter o sistema o mais equilibrado possível. Então é preciso realmente tomar uma quantidade de decisões. E por analogia, por exemplo, com o que acontecia com a informação meteorológica que nós temos, hoje todos acordámos e ficámos a saber que o dia estar sem sol. Se alguém quiser cortar feno, vai ver o IPMA, vai ver as previsões que são extremamente precisas. Portanto, e nós utilizamos-las no dia a dia, não só os agricultores, mas utilizamos-las. Mas continua a existir o borda d'água e durante muito tempo a maior parte das decisões tem a ver com isto, com muito da experiência pessoal. Há alguns indicadores que as pessoas, a cor do céu, as nuvens, no caso das pastagens, se os animais estão mais parados, mais perto das porteiras, os sítios onde eles costumam andar, portanto alguma experiência às vezes é o que leva as pessoas a decidir. Mas realmente para passarmos do borda d'água para termos uma previsão a 10 dias e com muita precisão até horária, portanto quase em tempo real, precisamos do quê? O que é que foi essa evolução? Sobretudo informação, é preciso registros, é preciso que alguém tenha registado o que é que acontecia, o que antigamente se calhar era de uma maneira muito precária e atualmente de uma maneira muito mais sofisticada, mas é preciso registar. A única maneira que nós temos para poder criar previsões é ter dados, e isso é muito precário em relação ao pastoreio. Portanto, a ideia será... porque ele existe, ele vai funcionando, mas é muito difícil ajustar o pastoreio não havendo registros. Portanto, uma das coisas que é importante é o que é que se poderá registar, e é aqui que as tecnologias de informação podem ajudar imenso. Portanto, há gestões de rebanhos em que há software que permite registar a fertilidade, as pessoas percebem a importância dos registros, percebem os benefícios produtivos, também os benefícios que podem advir de nós percebermos o que é que estamos a fazer quando mudamos os animais de um lado para o outro, quando interferimos e gerimos o pastoreio, tem consequências ambientais. Portanto, há pastagens que sistematicamente, por serem mais produtivas, podem estar a ser mais penalizadas, outras que se calhar não sofrem investimento e podiam estar a suportar mais animais. Portanto, há uma série de benefícios, quer ambientais, quer produtivos. Mas para poder usar estas tecnologias precisamos de sensores e precisamos de, simultaneamente, para gerir o pastoreio, precisamos de sensores a nível das pastagens dos animais e do próprio pastoreio. Então é aqui que aparecem um bocado os telemóveis, porque enquanto estes sensores para obter informação são muito usados a nível da produção de leite, são frequentes para saber quando é que uma vaca entra em cio,
muitas das vacarias têm pedómetros, têm outros sistemas, mas já é, porque é muito importante não perder aquela altura, portanto, na produção de leite, a introdução de tecnologias de informática, o uso de sensores começou a ser muito frequente. No entanto, se olharmos aqui para o potencial para melhorar a eficiência de produção, a do leite tem uma margem muito curtinha de melhorar já a eficiência, enquanto aqui na produção de carne, que envolve pequenos ruminantes e grandes ruminantes, temos uma grande margem de possibilidades de melhorarmos a eficiência, portanto, usarmos melhor, gastarmos menos dinheiro em suplementos, usarmos melhor a pastagem. Portanto, há uma grande margem de melhoria. Mas o que se passa com a produção de carne é que normalmente o valor desta produção é mais baixo e, portanto, precisamos de sensores de baixo custo. Não podemos utilizar os mesmos sensores que usamos na produção de leite. E é aí que surgem um pouco os telemóveis, porque os telemóveis passaram a ser extraordinários. Eu ainda me lembro da primeira vez que pedi a um aluno para fazer uma conta numa aula e que ele, em vez de pegar na máquina de calcular, pegou no telemóvel, que eu achei uma coisa fantástica, mas estão a ver aqui um pouco a evolução, desde esses primórdios, quer em termos de tamanho, mas sobretudo em termos de sensores, por volta do ano 2000, foi quando apareceram câmaras nos telemóveis. Os smartphones apareceram por aqui, no ano 2002, onde já integravam GPS, e atualmente têm sensores de temperatura, sensores de umidade, sensores de proximidade, são máquinas que toda a gente tem no bolso, portanto o investimento está feito, mas que têm imensas potencialidades. E foi com essa ideia que comecei, eu e todo o pessoal que trabalha comigo, começámos aqui a desenvolver algumas possibilidades de controle. Para monitorizar pastoreio, precisamos monitorizar a pastagem, precisamos de monitorizar o que é que os animais fazem, precisamos de monitorizar também estas decisões que as pessoas tomam, a própria duração do pastoreio. Então, em relação aqui à primeira coisa, que é a pastagem, como é que os telemóveis nos podem ajudar? A ideia tem a ver com o facto de muitos dos satélites que circulam à volta da Terra, uma das coisas que usam, e nesta agricultura de precisão, é índices de vegetação. Um dos índices mais usados é o NDVI, que é um índice normalizado, mas eles recolhem informação que depois é usado para saber em que parte da cultura precisa mais água ou menos água, ou o que é que está a acontecer em termos da evolução dessa cultura. Na pastagem, obviamente, a ideia e o princípio pode-se usar da mesma maneira, e há sensores de tipo satélites, mas há sensores de proximidade que podem ser usados. E o que nós fizemos foi ver que informação é que conseguíamos recolher e se era promissora a partir de uma fotografia normal da pastagem. Sabemos que há uma relação entre a fibra, à medida que ela envelhece, que tem mais fibra, ao mesmo tempo, simultaneamente, fica menos verde. E é utilizando essa relação que começámos a testar. Começámos em 2016, depois apresentámos, sistematizámos mais informação em 2018. Este é um póster que apresentámos no Congresso de Nutrição de Herbívoros, e em que relacionámos estes índices que obtínhamos a partir das fotografias. Portanto, isto é o RGB, é o Red, Green and Blue. Portanto, todas as imagens no espectro do visível resultam da junção destes três tipos de pigmentos. E cada pixelzinho tem uma cor, e, portanto, é possível, a partir de uma fotografia, extrair estes canais das várias cores e testar índices. E, portanto, nós testámos uma série deles, testámos também a relação destes índices do espectro do visível, uma fotografia normal, qualquer telemóvel tira, com os outros índices que já usam o infravermelho, portanto, este NDVI, e obtivemos correlações muito boas, portanto, da ordem dos 94, e não para a quantidade da pastagem com as fotografias não conseguimos boas relações, mas para o NDF obtivemos relações, e este foi agora estamos a alargar a amostra, mas foi muito promissor, porque logo a partir daí obtivemos uma boa correlação. Portanto, uma fotografia normal pode indicar-nos qual é que é, se depois for possível transferir isto para valores de proteína e de fibra, podemos ter aqui uma forma de ter informação sobre a qualidade da pastagem. Outra das vantagens das fotografias é, se tirarmos fotografias panorâmicas e tivermos uma referência, podemos ter uma noção da altura, e isso também nos pode indicar um bocado a disponibilidade de biomassa que existe, mas sobretudo permite-nos comparar
a mesma pastagem, se eu tirar uma fotografia do mesmo ponto, posso perceber se a pastagem este ano está melhor, ou mais avançada, ou mais evoluída do que no ano passado para as mesmas datas. Cada uma das fotografias é georreferenciada e isso permite ficar com um arquivo, no fundo também pode servir como uma base de dados, com imensa informação para conhecermos melhor um pouco as nossas pastagens, vermos se apareceu mais margaça, menos margaça, se a pastagem, se perdemos as comunidades vegetais, e para fazermos isso, esse tipo de evolução, esta é de uma tese de mestrado deste ano, fizemos também, usando as fotografias do telemóvel, fizemos aplicámos uma grelha, vários pontezinhos na pastagem, cada um destes pontos tem um centroide, portanto isto era 1 hectare, cada um deles é 1 hectare. O próprio telemóvel tem aplicações que nos permitem definir o percurso de forma a passarmos pelos pontinhos todos, e em cada um destes centroides, quando estamos perto do centroide, ele apita, é uma outra aplicação que é normal na orientação, no desporto, portanto usa-se em caminhadas e, portanto, conseguimos voltar outra vez ao mesmo ponto. Fizemos isto com diferenças de 15 em 15 dias e tirámos fotografias, e com essas fotografias tentámos perceber, para fazer um mapeamento digital da pastagem, portanto tentar perceber quais são as comunidades que lá estão, quais são as zonas onde há mais luminosas, quais são as zonas onde temos outro tipo de herbáceas. Dá para perceber as diferenças de manchas e de comunidades dentro de cada uma das folhas, mas também esta evolução temporal que as pastagens têm. Portanto, este é um software que não existe no smartphone, mas será certamente muito fácil de depois poder trabalhá-lo. Muito fácil, é preciso sempre financiamento, mas a ideia é essa, e os resultados são muito promissores para podermos ter uma noção que, por exemplo, se eu tiver uma zona, uma ponta da pastagem em que tenho menos leguminosas, posso fazer uma ressementeira só naquela zona, não preciso estar a mobilizar, ou mesmo as adubações, não preciso estar a usar a pastagem toda, posso ter maior precisão neste controle. Mas, por outro lado, com os próprios animais, este já precisa de equipamentos separados, que são colares GPS. Estes colares GPS, estes são os que nós usamos para as ovelhas, são muito pequeninos, e estes são que usamos para vacas, portanto são comerciais. Estes usam-se para gatos, encontra-se em qualquer lado. É a tal ideia de ter sensores de baixo custo. Este custa à volta de 150, este um bocadinho menos por animal. Não preciso ter os animais todos no rebanho com colares para perceber qual é as zonas que eles preferem, onde é que eles estão. Estes colares dão-nos localizações que nós transformamos também em mapas digitais, onde conseguimos perceber quais são as zonas de repouso, quais são as zonas de alimentação que eles preferem, quais são as zonas onde eles raramente vão, que não são utilizadas. Com essa informação eu posso fazer muitas coisas. Portanto, esta forma de perceber a utilização que os animais fazem é importante. Porque, por exemplo, eu posso ter, teoricamente, uma capacidade de carga que me aguenta os meus animais durante 256 dias, com um encapsamento baixo, mas se eu tiver colares, isto foi em casa do agricultor, eu percebo que há zonas onde elas nunca vão, portanto, na realidade, a erva toda que aqui está é como se não estivesse lá, e, portanto, a capacidade de carga é muito mais baixa, e também, na realidade, quase metade dos dias, estão a ver, e também, na realidade, o meu encapsamento não é 0,3, mas é muito mais alto também. Portanto, estamos aqui na área da pressão de pastoreio, e eu posso gerir melhor, posso fazer aqui uma cerca e tirar esta parte da rotação e investir de outra maneira, e permite-me perceber o que é que realmente está a acontecer com a minha pastagem, com os meus animais. Estas ideias são pequeninos avanços, e nós queríamos poder ter dentro de um telemóvel a informação que me interessa, poder usar o telemóvel para registar as coisas. É muito difícil um agricultor chegar a casa e depois escrever numa folha de papel o que é que aconteceu ou não, mas ter o telemóvel no bolso é muito mais fácil. E por isso, com verbas de um projeto, tivemos possibilidade de trabalhar com informáticos, criar esta versão de uma aplicação que agora precisava de ser melhorada. Portanto, estamos a ver se arranjamos mais financiamento. Chamámos-lhe Pastori, para ser um bocadinho alentejano, mas também para perceber que a informação que lá está, no fundo, é que os pastores fazem. Uma delas é registar quando é que os animais entram em saia, ver se vos mostro aqui talvez um bocadinho dos ecrãs. Uma das coisas que faz é a localização, portanto eu tenho toda a herdade e todas as folhas por onde os animais circulam, tenho os limites, basta no próprio telemóvel definir, marcar qual é que é a localização para eu calcular logo a área. Eu posso acrescentar informação, posso, por exemplo,
dar a minha avaliação subjetiva, se a pastagem está em má qualidade ou se está em boa, posso estimar, é o olho, mas posso ter alguma informação associada que vai ficar, é digital, portanto a gente pode usá-la e voltar a ela a qualquer altura. E uma das funcionalidades tinha a ver com isto, a localização das pastagens. Está em espanhol, que foi apresentado no Congresso em Espanha, na Argentina. Depois, a outra funcionalidade já tinha a ver com as cercas. Portanto, ficamos aqui com todo o historial da cerca, qual é a ocupação que ela teve, que os animais às vezes saem, depois voltam outra vez, como são rotações. No fundo, às vezes não temos bem a noção, mas ao todo, quantos dias por ano é que foram ocupados, em que altura do ano, quais foram as novilhas, foram as vacas, pode ficar lá tudo. E eu muitas vezes, para saber quando é que elas entraram ou saíram, basta-me levar o íconezinho de uma pastagem para outra, portanto também é relativamente fácil. Permite ainda estar associada a esta aplicação as tais fotografias, que são georreferenciadas, o que é muito bom em termos de arquivo. A nossa memória é curta, é por isso que a gente tem álbuns de fotografia da família, não é? E ficamos muito admirados como é que há 10 anos atrás os nossos filhos tinham aquele aspecto e aquela altura por causa disso, porque a gente se esquece facilmente. Portanto, os arquivos digitais são muito importantes. E depois temos ainda a outra parte da aplicação, tinha a ver com as movimentações dos animais. Desde que eles tenham local GPS, a própria aplicação pode mostrar, fazer estes mapas que nos permitem perceber por onde é que eles andaram. Esta aplicação existe, mas não está funcional, agora tem que ser testada mesmo, ver onde é que existem os errozinhos, mas simultaneamente é este um pouco o caminho. E depois, juntamente com colegas espanhóis e com colegas da América Latina, argentinos, paraguaios, chilenos, portanto, criou-se uma rede financiada, que era o CITED, chamava-se Ecograma, ficou parada agora com o Covid, mas aqui a ideia era que toda a gente recolhesse informação para criar bases de dados, permite também o registro de fotos e depois tem uma série de questionários que nos permitem, por exemplo, neste caso está aqui o que é que se passa em termos de erosão, portanto, se existem microsulcos na pastagem, a largura que eles têm, portanto, nós podemos, tendo acesso a um questionário, referir se temos qual é que é a estimativa de gramíneas que temos, é tipo questionário, mas permite alimentar bases de dados que depois podem extrair algoritmos, que é assim que depois funciona, por exemplo, com a meteorologia. Portanto, a ideia, no fundo, é esta, desenvolver, mas temos o mundo nas mãos agora, e tem que ser tão simples, para funcionar tem que ser simples. E os telemóveis são realmente uma grande ferramenta e nós precisamos de dados sobre pastoreio que normalmente existem muito poucos. E uma das coisas que pode funcionar é esta rede, portanto, esta base de dados que pode ser alimentada com qualquer um de nós, portanto, pode ter um interesse pessoal, das pessoas poderem ter informação, até o próprio programa pode fazer avisos, se as vacas estiverem há muito tempo e a pastagem tiver má qualidade, elas podem calcular qual é o número de dias que podem ser suportados e avisarem, é a altura de mudar as vacas. Em relação a mim, portanto, eu estou longe dessa fase, estamos na ficção científica, mas não é tão ficção científica como isso tudo, porque nós sabemos que conseguimos, é uma questão de continuar a desenvolver estas ferramentas. E pronto, eram um pouco estas ideias que eu tinha para vos mostrar. Queria agradecer a todos que têm trabalhado para esta componente do pastoreio de precisão. Obrigada.